Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Bem-vindos a mais esta reflexão. Nós somos chamados por Paulo para abandonarmos o mundo. Mas o que significa abandonar o mundo? Nós precisamos tirar o mundo das nossas vidas. A gente precisa entender que nesta terra nós devemos viver como peregrinos, como cidadãos dos céus e não cidadãos deste mundo. Nós não podemos adotar em nossas práticas de vida, ou seja, na maneira como nós vivemos, nas nossas relações, nós não podemos adotar os valores deste mundo. Nós vivíamos assim, éramos assim e vivíamos segundo a maneira de pensar do mundo, segundo a maneira natural de viver e pensar. Aonde o que expressamos, o que revelamos, é o fruto da carne, ou seja, os frutos da carne. Revelamos egoísmo, arrogância, orgulho. Queremos somente olhar os nossos interesses, ou seja, o egoísmo. Nos preocupamos com os outros? Sim, aqueles que são próximos, que gostam de nós. Gostamos daqueles que gostam de nós, mas não somos capazes de servir, ajudar aqueles que nos ofendem, que nos maltratam. Nós somos chamados para abandonar tudo isso, para vivermos segundo os valores eternos do reino de Deus, para revelarmos o reino, revelarmos Cristo em nossas ações, em nossas atitudes. Somos chamados para expressar o nosso Deus nas relações e viver o que o Senhor Jesus disse, que quem nos recebe, recebe a Ele, quem recebe a Ele, recebe o Pai. Nós somos chamados para apresentar o Pai às pessoas, pela maneira como nós vivemos, pela maneira como nós nos relacionamos e andamos neste mundo. Por isso, não podemos viver segundo o mundo, mas como cidadão do reino, como cidadão daquele que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, para proclamarmos as suas virtudes, para revelarmos a multiforme sabedoria de Deus. Este é o papel da família de Deus, do povo de Deus. Por isso não podemos viver segundo o pensamento do mundo, a forma de viver do mundo. Paulo diz isso lá nos Colossenses, lá no capítulo 3, do versículo 5 ao 10. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza humana: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Isto é, não é para revelarmos frutos da carne, como está lá em Gálatas. Vocês também andaram nestas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Ou seja, nós fomos feitos à imagem de Cristo, nós recebemos da mente de Cristo, fomos feitos um novo ser, uma nova criatura. Um novo coração recebemos, somos coparticipantes da natureza divina, nós fomos capacitados para rejeitar as paixões humanas. Precisamos, portanto, nos sujeitar a Deus, para que, sujeitando a Ele a sua vontade, ou seja, e abandonando toda a maldade, toda a forma de pensar do mundo, de agir do mundo, possamos nos revestir de Cristo e, assim, resistir o diabo, resistir o mal que está em nós. Sermos expressão do Deus vivo, sermos expressão da sua glória, sermos para louvor da sua glória. Somos chamados para vivermos o reino de Deus na terra. Por isso precisamos abandonar o mundo, a forma de viver, pensar e agir deste mundo para expressarmos Cristo em tudo que nós fizermos. Que haja em nós este entendimento, essa compreensão. Que a gente busque o conhecimento de nosso Deus.
que nós busquemos também e principalmente o entendimento sobre o que as Escrituras falam sobre a vontade de Deus, mas devemos ler segundo um coração que deseja conhecer a vontade de Deus e não que a use para defender interesses religiosos ou para buscar simplesmente os nossos interesses. Não se trata disso, se trata de abandonar tudo isso que é do mundo, toda a forma de viver, relacionar, pensar, agir, para que nós nos revistamos de Cristo, para que aprendamos a agir como Cristo, a pensar como Cristo e revelar neste processo, neste modo de agir, revelar as virtudes de nosso Deus. Quando falamos de revelar virtudes, nós estamos falando de manifestar a graça, a misericórdia, a compaixão, revelar o amor de Deus neste mundo. Pois quando assim agimos, nós agimos como Cristo. Quando agimos como Cristo, nós revelamos o Pai. Quando revelamos o Pai, nós enchemos a terra com conhecimento da sua glória. E somos assim, como família, como povo, para louvor da glória do Senhor. Que a gente tenha esse entendimento e que a gente busque conhecer o Senhor de todo o coração, fundamentado nas Escrituras e no desejo de conhecer a vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta, compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.